Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. O ex-presidente do PT, José Genuíno, condenado no processo do Mensalão, deixou nesta terça-feira o presídio da Papuda, em Brasília, para cumprir o restante de sua pena em casa, no chamado regime aberto. O ex-tesoureiro do PL e atual PR, Jacinto Lamas, também recebeu a autorização da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas para deixar o Centro de Progressão Penitenciária. Mais informações com a repórter Priscila Mazenotti. Os dois foram condenados no processo do Mensalão e autorizados a cumprir pena em regime aberto por determinação do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Ao deixarem o presídio, Genuíno e Lamas foram à Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal para assinar o termo que estabelece as condições do regime domiciliar. Com a prisão domiciliar, os dois vão poder circular pela cidade com autorização da Justiça, mas são obrigados a retornar para casa antes das 9 horas da noite. Eles ainda ficam proibidos de frequentar alguns estabelecimentos, como bares e boates. E para sair do Distrito Federal, precisam de autorização judicial. Pelo Código Penal, o regime aberto deve ser cumprido nas chamadas casas do albergado, para onde os presos voltam somente para dormir. Mas como em Brasília não existe esse tipo de estabelecimento, foi determinado que o ex-deputado e o ex-tesoureiro ficassem em suas residências. De Brasília, Priscila Mazenotti. Pois é, e é sobre esse assunto que o escritor Alamar Regis faz o seu comentário de hoje. Alamar. Olá, amigos. Dizem que o general Charles de Gaulle, certa vez, havia afirmado que o Brasil não era um país sério. Há quem diga que ele nunca disse isto, mas eu afirmo, se não disse, deveria ter dito, porque estaria com toda a razão. Gente, todas as evidências que temos presenciado em nosso país demonstram que ele de fato não é um país sério. Analisemos neste comentário de hoje a nossa justiça, que é uma vergonha e que agora recebeu o tiro de misericórdia, sendo desmoralizada pelo próprio partido do governo federal. Todo mundo sabe que no Brasil só existe justiça para quem tem dinheiro. Qualquer pobre coitado que cair na besteira de cometer um deslize qualquer, que for levado preso, vai ficar preso, porque não terá quem o assistirá. Inúmeros são os casos. Não tem juiz nenhum para tirá-lo da cadeia, porque os parentes e amigos não terão dinheiro para pagar as custas judiciais, que são elevadíssimas. A justiça brasileira é lenta. Os juízes estão sobrecarregados de processos. Existem milhares de processos para um juiz despachar. E dizem que eles não dão conta. Eu já vi isto, por curiosidade, porque já tive a audácia de bisbilhotar como é que funcionam algumas varas em Santos e aqui em São Paulo, capital. Mas essa lentidão só existe para o cidadão comum, empresa pequena e quem não tem prestígio nenhum. Porque se o processo judicial for de autoria de um banco, por exemplo, ou qualquer mega empresa, pode ter milhares de processos outros acumulados, que aquele é passado na frente de todos, pelo cartório, e o juiz acata e despacha, mesmo estando de férias, tomando uísque na beira da piscina ou doente numa cama de hospital. O advogado da mega empresa vai atrás dele, esteja ele onde estiver, seja sábado, domingo, feriado, de noite, de madrugada, não importa. Os juízes sempre estarão à disposição para agilizar processos de grandes empresas ou interesses governamentais. Mas não fiquem aí pensando que esta realidade só existe no juizado de pequena instância. Não é nada disso. No Brasil, a desmoralização da justiça é generalizada, incluindo o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um poder absolutamente soberano e independente, mas hoje é refém das conveniências de um partido político que faz dele o que quer. O Brasil está acompanhando tudo e vendo a pouca vergonha que está.
O STF condena e manda prender determinados elementos envolvidos em corrupção e safadeza política. Depois, o sistema político que manda no país, por influência do seu partido, substitui os juízes do mesmo STF por outros sob a condição de legislarem conforme as suas conveniências. Hoje estamos vendo aí o senhor José Genuíno em casa, absolutamente livre. Vamos fazer uma análise fria para não sermos injustos. Perguntemos, José Genuíno e José Dirceu de fato estiveram envolvidos na ladroagem e safadeza do Mensalão? Se estiverem de fato, nem eu nem você ouvinte podemos responder, porque não estávamos lá. Não temos certeza e poderíamos ser injustos ao condená-los ou ao absolvê-los. O que sabemos é aquilo que foi denunciado pelo Roberto Jefferson, amplamente divulgado pela imprensa e até admitido pelo próprio Lula, quando reconheceu que foi traído por companheiros ainda quando estava na presidência da República. A gravação dele está aí hoje no YouTube, se é que não tiraram ainda. Mas mesmo que tenham tirado, muita gente gravou. Os militantes mais fanáticos dizem que foi a tal imprensa golpista que inventou tudo. Mentira, não foi a imprensa. Foi o Roberto Jefferson quem denunciou e o próprio Lula acatou. Hoje ele diz que não existiu, mas antes ele aceitou. A quem coube apurar, no caso, o Supremo Tribunal Federal, foi apurado. Tanto é que ele condenou os envolvidos à prisão. Diz a militância petista que quem condenou foi o famigerado do Joaquim Barbosa, mas isso também é mentira, porque um juiz só do STF não consegue condenar ninguém. Houve maioria na votação. Detalhe, dos 11 juízes que condenaram, apenas um não foi indicado pelo PT ou por um ex-presidente que hoje seja aliado do PT, no caso o Collor e o Sarney. De repente, ratificam tudo o que o STF fez, o que nos dá a entender o quê? Que não é uma instituição séria e confiável o STF. Tanto é que foi totalmente mudada a sua própria sentença pelos novos juízes que assumiram. Genuíno está em casa livre. Conclusão: o país e a sua justiça fazem vergonha para o seu povo perante o mundo. E o Jornal Rádio Fatos se despede aqui. Muito obrigado a você pela audiência e já fica marcado um novo encontro para amanhã neste mesmo horário, tá bom? Uma excelente quarta-feira a todos e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.